Livro Caminho a Cristo, edição comentada por Alejandro Bulhão. Capítulo 7. O teste da obediência. Conheci André em uma das cidades mais violentas do mundo. Ele tinha uma reputação ruim. Tinha passado vários anos na prisão cumprindo penas por seus crimes. Foi na prisão que ele encontrou Jesus. Era uma noite fria de inverno. André estava à beira da morte. Tremia de frio. Nessas condições, ouviu, através da rádio de um companheiro de cela, uma pregação minha, e o Espírito de Deus tocou seu coração. Ele havia ouvido falar de Jesus muitas vezes, mas acreditava que a religião era para pessoas fracas. Ele se considerava cruel, corajoso e destemido. Tinha escolhido o caminho do crime quando era apenas um adolescente e culpava a sociedade por não lhe ter dado a oportunidade de escolher outro caminho. Mas naquela noite sentiu que estava morrendo e ficou com medo. Um medo que nunca tinha sentido antes. Na penumbra de sua quase inconsciência, ele entendeu que Deus o amava e queria lhe dar um novo coração. Ele clamou a Jesus por uma segunda chance e adormeceu. Na manhã seguinte, viu o sol entrar pela janela. Ele estava na enfermaria da prisão. A luz do novo dia era persistente, apesar da densa neblina. Eu estava vivo, ele me disse sem esconder a emoção. Eu não tinha morrido. Deus estava me dando uma segunda chance. A partir daquele dia, sua vida mudou completamente. O prisioneiro sanguinário e cruel se tornou manso e humilde, e seu testemunho motivou muitos a aceitar Jesus. Quando Jesus ocupa o centro da experiência humana, o assassino começa a respeitar a vida, o ladrão para de roubar. Neste capítulo, você verá como essa mudança acontece. Não é resultado do esforço humano, mas da graça transformadora de Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Uma pessoa pode não ser capaz de dizer o momento e o lugar exatos, nem descrever todas as circunstâncias do processo de sua conversão, mas isso não prova que ela não seja convertida. Cristo disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. João, capítulo 3, verso 8. Como o vento, que é invisível, embora seus efeitos sejam claramente vistos e sentidos, assim também é o Espírito de Deus em sua obra no coração humano. Esse poder regenerador, o qual nenhum olho humano pode ver, gera uma nova vida e cria um novo ser à imagem de Deus. Embora a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos podem ser vistos. Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho disso. Apesar de nada podermos fazer para mudar o coração e entrar em harmonia com Deus, mesmo que não devamos em absoluto confiar em nós mesmos, nem em nossas boas ações, a vida vai revelar se a graça de Deus habita em nós. Uma mudança será notada no caráter, hábitos e propósitos. Será claro e decisivo o contraste entre o que era antes e o que são agora. O caráter é revelado não por obras nem por erros ocasionais, mas pela tendência que palavras e atos costumeiros revelam. É verdade que pode haver uma aparência de retidão mesmo sem o poder renovador de Cristo. O desejo de ter influência e ser estimado pelos outros pode levar a uma vida bem ordenada. O respeito próprio pode nos fazer evitar a aparência do mal. Um coração egoísta pode promover atos generosos. De que maneira, então, vamos demonstrar de que lado estamos? Quem domina nosso coração? Em quem estão nossos pensamentos? Acerca de quem gostamos de conversar? Quem é o alvo de nossa calorosa afeição e do melhor de nossa energia? Se somos de Cristo, sempre estaremos pensando nele.
nossos mais doces pensamentos nele se concentrarão. Tudo o que temos e somos será consagrado a ele. Teremos o desejo de refletir sua imagem, possuir seu espírito, fazer sua vontade e agradá-lo em todas as coisas. Aqueles que se tornarem novas criaturas em Jesus Cristo produzirão os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Não mais se comportarão de acordo com as antigas paixões, mas, pela fé no Filho de Deus, seguirão seus passos, refletirão seu caráter e se tornarão puros, assim como ele é puro. As coisas que antes detestavam, agora amam. As coisas que antes amavam, agora detestam. O orgulhoso e arrogante torna-se manso e gentil. O vaidoso e altivo torna-se humilde e modesto. O alcoólatra deixa a bebida. O viciado torna-se puro. As modas e os costumes mundanos são postos de lado. O cristão não buscará o adorno exterior, mas a beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Não haverá evidências de genuíno arrependimento a menos que ele promova uma reforma. Se confirmar o que foi prometido, devolver o que foi roubado, confessar seus pecados e amar a Deus e ao próximo, o pecador pode estar certo de que passou da morte para a vida. Quando vamos a Cristo, mesmo sendo seres pecadores e cheios de erros, tornamo-nos participantes de sua graça poderosa e o amor brota em nosso coração. Os fardos tornam-se leves, pois o jugo que Cristo impõe é suave. O dever torna-se um deleite e o sacrifício um prazer. O caminho que antes parecia coberto de trevas torna-se iluminado pelo sol da justiça. O amoroso caráter de Cristo será revelado em seus seguidores. Ele tinha alegria em fazer a vontade do Pai. O amor a Deus, o verdadeiro zelo por sua glória, era o poder controlador da vida de nosso Salvador. O amor embelezava e enobrecia suas ações. O amor faz parte da natureza divina. O coração não consagrado não pode produzi-lo. O amor pode ser encontrado apenas no coração em que Jesus reina. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, verso 19. No coração renovado pela graça divina, o amor é o que motiva a ação. Ele modifica o caráter, controla a paixão, supera a inimizade e torna mais nobres as afeições. Esse amor ameniza os rigores da vida e exerce uma influência das mais positivas sobre todos que estiverem por perto. Há dois erros que os filhos de Deus, em particular aqueles que há pouco passaram a confiar em sua graça, precisam especialmente evitar. O primeiro, já mencionado, é o de se reportar às próprias obras e confiar naquilo que podem realizar para ficar em harmonia com Deus. Aquele que procura tornar-se santo buscando, por meio das próprias obras, guardar a lei está tentando algo impossível. Tudo o que o ser humano possa fazer sem Cristo está poluído pelo egoísmo e pelo pecado. Somente a graça de Cristo, por meio da fé, pode nos santificar. O erro oposto, e não menos perigoso, é acreditar que Cristo isenta a pessoa de guardar a lei de Deus e, supondo que somente pela fé nos tornamos participantes da graça de Cristo, acreditar que nossas obras nada têm a ver com nossa redenção. Note, porém, que a obediência não é uma mera concordância externa, e sim uma consequência do amor. A lei de Deus é uma expressão da natureza divina, é uma personificação do grande princípio do amor e, por isso, o fundamento de seu governo no céu e na terra. Se nosso coração for renovado à semelhança de Deus, se o amor divino estiver nele implantado, é claro que viveremos em obediência à lei divina. Quando o princípio do amor domina o coração, quando o homem é renovado segundo a imagem daquele que o criou, a promessa do novo concerto é cumprida.
Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Hebreus capítulo 10, verso 16. E se a lei estiver escrita no coração, claramente ela moldará a vida. A obediência, nosso serviço e compromisso de amor é o verdadeiro sinal do discipulado. Diz a Escritura: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João, capítulo 5, verso 3. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. 1 João, capítulo 2, verso 4. Em vez de dispensar as pessoas da obediência e a fé, e somente a fé, que nos faz participantes da graça de Cristo, capacitando-nos a obedecer. Não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é um dom gratuito de Deus que recebemos pela fé. Mas a obediência é o fruto da fé. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. 1 João, capítulo 3, versos 5 e 6. Aqui está a verdadeira prova. Se estivermos em Cristo, se o amor de Deus habitar em nós, nossos sentimentos, pensamentos, propósitos e ações estarão em harmonia com a vontade de Deus expressas nos preceitos de sua santa lei. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João, capítulo 3, verso 7. A justiça está definida pelo padrão da santa lei de Deus, como está expressa nos 10 preceitos dados no Sinai. Êxodo, capítulo 20, versos 1 ao 17. A suposta fé em Cristo que leva a pessoa a se esquivar da obrigação de obedecer a Deus não é fé, mas presunção. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Efésios, capítulo 2, verso 8. Entretanto, a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Tiago, capítulo 2, verso 17. Jesus Cristo disse acerca de si mesmo antes de vir à terra: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo, capítulo 40, verso 8. E antes de subir ao céu, ele declarou: tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. João capítulo 15, verso 10. Diz a Escritura: e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João capítulo 2, versos 3 ao 6. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. A condição para a vida eterna ainda é a mesma de sempre: perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça, exatamente como era no paraíso antes da queda de nossos primeiros pais. Se a vida eterna nos fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, a felicidade de todo o universo estaria correndo perigo. Estaria aberto o caminho para que o pecado, com toda sua miséria, se perpetuasse. Antes da queda, Adão podia apresentar um caráter justo, mediante a obediência à lei de Deus. Mas ele fracassou e, por causa de seu pecado, nossa natureza se acha decaída e não podemos, por nós mesmos, alcançar a justiça. Pelo fato de sermos pecadores, profanos, somos incapazes de obedecer perfeitamente à santa lei. Não possuímos em nós mesmos a justiça necessária para satisfazer as exigências da lei de Deus. Mas Cristo providenciou uma solução. Ele viveu na terra em meio a provas e tentações iguais a que temos que enfrentar, e viveu sem pecar. Morreu por nós, e agora se oferece para remover nossos pecados e nos dar sua justiça. Ao entregar-se a Ele, aceitando-o como seu Salvador, você, por causa dele, será considerado justo, não importa quão pecaminosa possa ter sido sua vida.
O caráter de Cristo substituirá seu caráter, e você será aceito diante de Deus como se não houvesse pecado. Além de tudo isso, Cristo transformará seu coração, e ali, pela fé, ele vai habitar. Por meio da fé e de uma contínua submissão de sua vontade a Ele, você deve manter essa ligação com Cristo. Assim fazendo, Ele operará em você o querer e o realizar segundo sua vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13. Você poderá dizer: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Assim disse Jesus aos seus discípulos: não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Mateus capítulo 10, verso 20. Assim, por intermédio de Cristo, você manifestará o mesmo Espírito e as mesmas boas obras, obras de justiça e obediência. Portanto, nada temos de que nos vangloriar, nenhum motivo para a exaltação própria. Nossa única razão para a esperança está na justiça de Cristo que nos é atribuída, como resultado da obra do Espírito Santo, o qual atua em nós e por nosso intermédio. Quando falamos em fé, devemos ter em mente que existe uma distinção. Existe uma espécie de crença que é totalmente diferente da fé. A existência e o poder de Deus, a veracidade de sua palavra, são fatos que nem Satanás e suas hostes podem sinceramente negar. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Tiago, capítulo 2, verso 19. Mas isso não é fé, onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão da vontade a Ele, onde o coração é entregue e as afeições nele concentradas, aí existe fé. Uma fé que opera por meio do amor que purifica o coração. Mediante essa fé, o coração é renovado à imagem de Deus. E o coração que, em seu estado não regenerado, não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Agora alegra-se em seus santos preceitos e exclama como o salmista: quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo o dia. Salmos capítulo 119, verso 97. Então a justiça da lei se cumpre em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 4. Há os que já conheceram o poder perdoador de Cristo e que realmente desejam ser filhos de Deus, mas percebem que seu caráter é imperfeito, sua vida é cheia de faltas e chegam a duvidar se o seu coração já foi renovado pelo Espírito Santo. Gostaria de dizer para esses que não recuem em desespero. Muitas vezes teremos que nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Mesmo se formos vencidos pelo inimigo, não seremos rejeitados nem abandonados por Deus. Jamais. Cristo está à destra de Deus, também intercedendo por nós. Diz o amado João: escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. 1 João capítulo 2, verso 1. E não nos esqueçamos das palavras de Cristo: o próprio Pai os ama. João capítulo 16, verso 27. Ele deseja atraí-lo para si, para que você possa ver sua própria pureza e santidade refletidas em você. E se você se entregar, aquele que começou em você a boa obra há de continuá-la até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Ore com mais fervor, creia mais plenamente. Deixemos de confiar em nossa própria força e passemos a confiar no poder de nosso Redentor. Então, louvaremos aquele que é a saúde de nosso rosto. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de faltas se sentirá aos próprios olhos, pois a sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo.
Isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder e que a influência vivificante do Espírito de Deus o está despertando. Quem não reconhece a própria pecaminosidade não consegue desenvolver um amor mais profundo por Jesus. A pessoa que é transformada pela graça de Cristo passará a admirar seu caráter divino. Mas o fato de não enxergar a própria deformidade moral é uma inequívoca evidência de que não tivemos uma visão da beleza e da excelência de Cristo. Quanto menos enxergarmos as próprias qualidades, quanto mais veremos a infinita pureza e a bondade de nosso Salvador. A percepção de nossa pecaminosidade nos conduz àquele que pode, de fato, perdoar. E quando uma pessoa, ao perceber seu desamparo, busca a Cristo, ele se revela de maneira poderosa. Quanto mais percebemos nossa necessidade de nos achegar a Ele e à Sua palavra, mais elevada será a visão que teremos de seu caráter e mais plenamente refletiremos sua imagem. Milagres. Como ocorreu o milagre da transformação da vida de André? Neste capítulo, você viu que quando você se entrega a Jesus, o poder regenerador, o qual nenhum olho humano pode ver, gera uma nova vida e cria um novo ser à imagem de Deus. A transformação de André foi um milagre, e os milagres não se explicam, apenas se aceitam. Se o milagre tivesse uma explicação, não seria um milagre, mas apenas um fato comum da vida humana. Mas Deus prometeu que, embora nossa mente finita não seja capaz de entender, a transformação do ser é a mais bela realidade que acontece em todos aqueles que vão a Ele com fé e humildade. No entanto, embora a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos podem ser vistos. Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho disso. Uma mudança será notada no caráter, hábitos e propósitos. Será claro e decisivo o contraste entre o que eram antes e o que são agora. A graça de Cristo não é apenas perdoadora, mas também transformadora. Não podemos afirmar que fomos salvos por Cristo se nossa vida continuar a mesma. Onde Cristo está presente, não há mais lugar para o pecado. A luz e as trevas não podem coexistir. Essa maravilhosa mudança não começa pelo exterior, mas pelo interior, com a transformação do caráter. Não é fruto do esforço humano, mas da graça de Cristo. Pode haver uma aparência de retidão, mesmo sem o poder renovador de Cristo, mas isso não é uma mudança de vida. Tudo o que o ser humano possa fazer sem Cristo está poluído pelo egoísmo e pelo pecado. Somente a graça de Cristo, por meio da fé, pode nos santificar. Corremos o risco de acreditar que o cristão deve ser diferente dos outros e dar prioridade e relevância apenas às atitudes externas, à conduta externa e ao comportamento, quando no fundo do coração sabemos que nada mudou. Deus não deseja esse tipo de vida para seus filhos. Ele quer que sejamos autênticos. Os verdadeiros seguidores de Cristo não mais se comportarão de acordo com as antigas paixões, mas pela fé no Filho de Deus seguirão seus passos, refletirão seu caráter e se tornarão puros assim como ele é puro. As coisas que antes detestavam, agora amam. As coisas que antes amavam, agora detestam. O orgulhoso e arrogante torna-se manso e gentil. O vaidoso e altivo torna-se humilde e modesto. O alcoólatra deixa a bebida. O viciado torna-se puro. As modas e os costumes mundanos são postos de lado. Você aceitou Jesus? Você entregou sua vida a Ele? Ao entregar-se a Ele, aceitando-o como seu Salvador, você, por causa dele, será considerado justo, não importa quão pecaminosa possa ter sido sua vida. O caráter de Cristo substituirá seu caráter e você será aceito diante de Deus como se não houvesse pecado. E se você falhar novamente? Não desanime.
O caráter é revelado não por boas obras nem por erros ocasionais, mas pela tendência que palavras e atos costumeiros revelam. Muitas vezes teremos que nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Mesmo se formos vencidos pelo inimigo, não seremos rejeitados nem abandonados por Deus. Então, avance com Cristo e em Cristo. Minha decisão. Que maravilhoso amor de Deus! Nunca terei palavras suficientes para agradecer pelo que Ele fez, faz e está disposto a fazer por mim. Neste momento, aceito sua graça perdoadora e transformadora.